Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Rosalvo Enem e hoje a gente vai conversar sobre linguagens no Enem, mais especificamente sobre a disciplina de arte com uma das feras lá do Colégio Rosalvo. E aí, minha amiga Catiúcia? Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Então, o cara é arte mesmo, viu? Topado. Topado. Ele chega para balançar as estruturas do colégio, trazendo aí N projetos para engrandecer tanto a instituição quanto o crescimento individual dos alunos. E aí, Rafinha, bom dia. E aí, Catiúcia, bom dia. Oi, Nery. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Seja bem-vindo. Isso. Meu amigo Rafael, começa se apresentando para a galera, o teu nome, tua formação, o que te levou a esse caminho do mundo das artes. Muito bem. Meu nome é Rafael, artisticamente Rafa J. Santos, é o nome que eu me apresento sempre que eu estou como artista, né? Eu me divido em duas funções, eu digo que sou dois de mim, que eu sou o Rafa professor e o Rafa artista. E, na verdade, os dois se complementam, porque eu consegui unir as duas áreas que eu sou apaixonado na vida, né? Em uma só, que é a área da educação e também a área artística, né? Primeiramente, eu sou formado em letras, língua portuguesa, e comecei meu trabalho como professor de português lá no interior. E depois, posteriormente, acabei me interessando pela arte também. Sempre tinha, né, aquele desejo desde criança de fazer arte, mas parecia algo muito distante da minha realidade, né? Por morar no interior, família humilde. Qual interior, Rafinha? Lá em Junqueiro. Junqueiro, pertinho de Arapiraca, por ali. E aí, quando já era formado, já era professor, já estava trabalhando, consegui a minha independência financeira. Foi quando eu consegui investir nos meus estudos artísticos. Vim aqui para a capital, né, para Maceió. E então poder estudar arte, e aí eu cursei teatro na ETA, que é a Escola Técnica de Artes da UFAL. E aí me formei no teatro e uni uma coisa com a outra, né? Já me tornei ator, e aí aproveitei, por que não, dar aula de arte também, assim como sou professor de português, né? Então eu me divido nas duas funções, sou um pouquinho ator e um pouquinho professor. O bom de tudo isso é que ele vem com essa pegada e ele traz todas essas informações para a sala de aula, porque o Rafa em sala de aula ele é muito comentado, mediante as diversidades, né? Não é aquilo do tradicional, que os meninos sempre falam dessa diversidade que é a sua aula, provavelmente deve ser também pelo lado artístico, mas aí eu queria saber o seguinte, as tuas inspirações para as duas áreas. Ah, que bacana. Acredito que a primeira inspiração, né, que é de ser professor, vem da minha família. A minha mãe é professora de educação infantil, professora aposentada recentemente. Minha tia, vários parentes trabalham na educação. Eu cresci praticamente dentro de uma escola, porque lá no interiorzinho, né, onde eu morava, a professora era minha mãe, as outras professoras eram parentes, a merendeira era minha tia, então todo mundo estava envolvido. Então acredito que estava nas minhas raízes mesmo de trabalhar na educação, né? Sempre gostei, sempre me vi nesse papel desde que eu era estudante, só não sabia exatamente do que eu daria aula, mas eu queria estar ali ensinando, queria estar ajudando a transmitir conhecimento. Eu lembro que desde criança mesmo na escola eu era aquele aluno que, quando eu entendia, eu fazia questão de ajudar os colegas a entenderem. Então, as disciplinas que eu tinha mais afinidade, eu saía ajudando os colegas. Então, acho que vem daí a inspiração para a educação, primeiramente, né? E aí, em contrapartida, eu sempre fui um menino muito artístico desde criança, né? Gostava de desenhar, de pintar, de dançar, de atuar, de interpretar personagens. Ficava fazendo trollagem com a minha mãe. Crianças, não façam isso com os seus pais. Mas eu fazia com a minha mãe brincadeiras, né? Trollando. E aí, eu acho que veio daí essa veia artística, né? Eu assistia muito conteúdo e tudo mais. Mas, como eu falei, parecia muito distante viver isso na prática, né? Parecia uma brincadeira de criança, né? Mas aí, depois que me tornei adulto, vi a possibilidade. Quando me tornei professor de arte também, né? Eu fiquei, por que não enveredar para ver artística mesmo, né? E vi que não era tão distante assim, né? Foi quando eu comecei a me informar sobre os cursos, como é que funcionava. E aí, a vida foi se encaminhando para isso. Show de bola. Então, mas vamos lá. Dentro do Enem, a arte, às vezes, na verdade, quando a gente pega o cenário geral, a arte, ela é uma disciplina que
dar-se pouca atenção a ela, muitas vezes. E assim, dentro do processo da construção da prova do Enem, é uma disciplina que engloba várias outras, porque a gente não pode falar de movimento artístico se a gente não fala de política, se a gente não fala de economia, se a gente não fala de história, sociologia, filosofia. Então tá tudo envolvido. Inclusive o professor de artes, ele tem que ser um cara muito diversificado na sua construção de conhecimento. E eu queria agora que você falasse um pouquinho justamente sobre esse processo de como se dá a prova de artes dentro do Enem. É exatamente isso, né? A palavra que me vem à mente é repertório. E é preciso ter um repertório muito vasto, né? Porque a arte fala absolutamente sobre tudo. Tudo pode ser trabalhado na arte, né? E aí eu tento nas minhas aulas fazer com que os alunos percebam isso também, de como que a arte ela está ligada com todas as disciplinas. Então tem conteúdos artísticos que parecem uma aula de matemática, tem conteúdos que parecem uma aula de história, né? Eu preciso estar envolvido com tudo. Obviamente eu não domino todas essas áreas, mas eu tento estar informado sobre todas elas. Sim. Então é o meu papel antes de dar a aula, né? É me informar. Então eu leio bastante sobre isso. Então o que é que aquela arte tem a ver com matemática, com geografia, o que é que impacta na questão social, em filosofia, para tentar interligar. Porque é exatamente isso que acontece no Enem, né? Na prova do Enem é às vezes difícil até de identificar uma questão exclusiva de arte, né? Porque ela está envolvida com as outras matérias. E como esses movimentos artísticos, eles se relacionam com a sociedade, né? Que é o que, na minha opinião, é o mais importante de tudo, né? Eu não consigo imaginar uma arte isolada, uma arte só por ela mesma. A arte pela arte, né? Para mim, a arte é pelo social. Eu sou artista porque a arte me salvou em um determinado momento da minha vida. Então, eu também imagino que a arte ela tem essa ligação social, humana, né? De conhecer sobre o universo, de modo geral, em todas as suas nuances. E a prova do Enem consegue fazer isso. Então, eu sempre tento analisar com os alunos como que as questões, então, estão entrelaçadas com outras disciplinas, né? E como é importante entender as outras disciplinas para entender a arte também. Então, por exemplo, acontece muito com história. Vamos estudar uma determinada manifestação artística. Beleza, que momento histórico a gente estava vivendo quando aquela manifestação artística acontecia? Né? Que nem agora recentemente estávamos falando sobre a pop art, por exemplo, numa turma. Então, a pop art acontece num período histórico importante de transformações sociais, de mudança política, né? Mudança de visão das pessoas, de construção de sociedade. E aí a arte vem como isso daí, um reflexo do que é que está acontecendo no mundo. O interessante é que o que vivenciamos hoje dentro da disciplina de arte é totalmente diferente daquilo que nós vivíamos há 15, 20 anos atrás, porque a ideia que as pessoas tinham de arte, né? E você vê hoje em dia alguns pais conversando conosco, não é só pintura não, né? Não, mas na minha época não era assim. Essa transformação, Rafa, você acha que é devido, obviamente, que dentro de um cenário que nós vamos entender de atualidade, é muito necessário essa desconstrução da arte como somente uma pintura, como fazer objetos e tudo mais, que é fundamental também. Esse aluno saber ter essas práticas e tudo mais. Mas você acredita que é devido ao quê? Essa necessidade dessa mudança de pensamento da disciplina, trazer ela para esse status de, olha, é para aqui que a gente traz a arte. Eu acredito muito, né, que as coisas foram se encaminhando naturalmente para isso. E que bom que muitos profissionais e professores de arte, né, estudiosos da área, foram trazendo essa noção sobre o conceito de definição do que é arte. Que eu já começo a partir daí, né? Em todas as turmas, independente da série, a minha primeira aula é sempre falando o que é arte. Para quebrar esse padrão de achar que arte é pintar, desenhar e apenas, né? Então eu procuro ver com os alunos o que é que eles já imaginam, o que é que eles entendem por o que é arte. E aí eu vou abrindo a mente deles para eles perceberem que a arte está em todo lugar no nosso dia a dia. Aqui no estúdio onde a gente tá cheio de arte. Tem arte na captação do microfone, da nossa voz, tem arte na câmera, tem arte em alguém que desenhou a logo. Então a arte está em todo lugar, na roupa que a gente veste. Então quando a gente percebe que a arte está realmente em todo espaço, não tem como falar de arte restringindo, né? Ou limitando o que é arte, né? E aí eu parto desse princípio. Eu acredito que a mudança vem muito disso, assim. Não teve
um ponto específico, eu diria, né? De partida foi a partir disso. Mas eu acredito que foi uma mudança de pensamento mesmo dos estudiosos que vai passando para a sociedade, né? A galera vai absorvendo, vai percebendo, né? Como que o assunto vai mudando. E os tempos mudam, né? Sim. Também. Até da época que eu estudei arte, a gente tinha uma visão realmente muito, acho que até elitista da arte, né? Uma arte distante da nossa realidade. Parece que ser artista era algo, como eu falei, estava em outra posição. Mas não, a arte está no meu dia a dia, né? Existe muitos e muitos artistas do nosso dia a dia que não são conhecidos, né? Que não são famosos, mas que fazem a arte ali acontecer no nosso dia a dia, né? Então, acho que essa mudança foi acontecendo assim, nessa percepção meio natural mesmo. Interessante. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os projetos dentro da escola, porque a gente sabe aqui que você não é só o professor de arte da sala de aula, você é o professor também do teatro, você é o professor dos eventos que são organizados na escola. Então, toda aquela atratividade de grandes produções nos eventos da escola tem o papel lá do Rafinha. Então, me fala um pouquinho desses projetos. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, inclusive, porque quando eu cheguei no colégio em 2024, eu era apenas professor de português no colégio, né? Era um dos professores. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando mais atribuições. E aí eu fui vendo a possibilidade de inserir cada vez mais a arte lá dentro, né? E aí, durante o ano de 2024, eu fiquei meio que observando, estudando o que estava acontecendo no colégio, como que eu poderia contribuir, né? Como que eu poderia agregar com o que eu estudei, com o que eu estava aprendendo, né? Estava, inclusive, naquele ano, terminando o meu curso de teatro e querendo fazer arte, querendo trabalhar, né? A realidade para o artista aqui na nossa região não é muito fácil de viver de arte, de sobreviver de arte. Então, eu queria poder fazer alguma coisa. Eu falei, por que não aproveitar a escola que eu já trabalho, né? Que eu já dou aula. E aí, no finalzinho de 2024, eu desenvolvi o projeto de teatro no colégio, para literalmente unir as minhas duas áreas, né? Eu sou formado em teatro e em educação. Então, unir, dar aula de teatro. Aí eu criei o projeto, né? Passei para a coordenação e no ano de 2025 foi aprovado e aí já comecei com o projeto no início do ano, né? Com o primeiro grande evento que tem no colégio, que é o evento de Páscoa, e nós apresentamos a Paixão de Cristo. E aí foi um start, assim, um teste para ver se daria certo o projeto. Foi um boom, né? Foi um boom, né? Foi... Todo mundo comentou, de pais, de quem estava assistindo de fora, os convidados, os próprios alunos. Aí era um teste para ver se daria certo, se continuaria, né, o projeto, se realmente funcionaria, se os alunos iriam abraçar, que era a grande questão, né? Eu cheguei com as ideias, mas se os alunos não abraçassem, não aconteceria o projeto, né? E graças a Deus eles abraçaram e aí o projeto continuou, né? Decolou a partir de então o que eu chamo de Rosalvo em Cena, fazendo a brincadeira com em cena, por estar ensinando, e de o Rosalvo, que é o colagem, está realmente ensinando, contando uma história, né? Então, de lá para cá tem dado certo o projeto e tivemos participado dos grandes eventos, né? Como você mencionou, do colégio. Uma informação... Tá jogando aqui, eu não sei nem se é de seu conhecimento. Eu, como trabalho o projeto de vida na instituição, os meninos me relatam muito, né? E essa dificuldade que eles têm de falar, de se expressar, né? E uma aluna, não vou citar aqui, mas uma aluna, ela chegou e disse, não, o que tá me salvando hoje de apresentar trabalho, de me expor no sentido de, olha, cheguei, até a minha postura mesmo, são as aulas de teatro à tarde e não pode. A fala era essa, era o desabafo dela em sala de aula. O teatro não pode deixar de existir. E ela ainda disse assim, ó, nas escolas, né? O quão foi necessário e é necessário as suas aulas ao ponto, aí chega outra fala de uma mãe. Uma mãe estava com a nossa coordenadora na sala dela e uma mãe chegou informando isso, né? O meu filho... Nanana. Eu botei minha filha aqui para que ela fizesse teatro à tarde, para que ela desenvolvesse tão quão o irmão. Sabe? Aí bateu nesse dia e disse, caramba, olha o quão necessário é isso para os meninos. Porque ao ponto de um pai reconhecer que esse trabalho, ele tá tendo resultados em casa, é fenomenal. E um aluno perceber a necessidade das aulas para que ela desenvolvesse como ser humano. Porque ela falou de posturas e tal, de falas.
Aí eu fiquei com isso na cabeça até hoje, Rafa. Esse caso chegou aos meus ouvidos, né? E fiquei muito feliz. Foi uma injeção de ânimo para mim também, para continuar, né, o projeto. Essa aluna em questão é realmente muito querida no teatro. E ela acabou vivenciando uma experiência muito parecida com a que eu tive com o teatro, né? Quando eu falei que o teatro me salvou, não foi apenas força da palavra, não foi força de expressão, né? Literalmente. O teatro veio assim muito forte na minha vida. Eu já era professor, já estava dando aula de arte num colégio lá no interior, né? Mas foi quando chegou a pandemia. E aí nós sabemos que foi um período bem difícil para todo mundo, né? Para mim também. Então era um período que eu estava... Na pandemia você estava em Junqueiro. Estava em Junqueiro ainda. E aí foi um período em que eu estava assim com muitos conflitos pessoais, né? Nessa época, e familiares, enfim. E estava no início de um processo depressivo muito forte, que veio assim num boom. Porque eu imaginava que eu não queria ter isso, que eu era uma pessoa sempre muito alegre. Falei, isso aí nunca vai acontecer comigo. E de um passo para o outro eu me vi em crises depressivas, ansiosas, né? E aí, peraí, não posso deixar isso acontecer, né? Mas eu estava me sentindo sufocado, parecia que eu não estava conseguindo me libertar, né? Sair. E aí o teatro entra justamente nesse período. Assim que a pandemia começa a ir suavizando, né? É quando eu conheço um curso de teatro aqui em Maceió. E aí eu comecei... Era um curso que vinha final de semana. Aí eu vinha do interior todo final de semana para estudar no sábado e voltava. E aí quando eu entrei na aula de teatro a primeira vez, eu senti o que essa aluna relatou. Opa, aqui eu estou numa zona de conforto, que eu posso ser quem eu sou, eu solto dessas amarras, né, que estavam me prendendo, que estavam me deixando depressivo, ansioso. E aí eu pude ver que as pessoas, que tinham outras pessoas como eu, e que eu tinha um espaço para me expressar, para falar o que eu queria falar, né, para ser quem eu sou. Então ele me salvou mesmo, porque se eu não tivesse conhecido o teatro, talvez eu estivesse ainda preso naquela condição depressiva, sabe-se lá o que teria acontecido. Né? Mas ele foi uma via de escape para mim, quase um processo terapêutico mesmo. E aí essa experiência que eu tive foi tão positiva de perceber os benefícios do teatro para além da arte, para minha vida mesmo, que eu falei, eu preciso que outras pessoas também tenham essa experiência, né? E essa aluna especificamente, ela também está passando por um momento difícil, né, na vida dela, que ela relatou, e o teatro tem sido esse suporte. Ela fala muito disso, porque quando se faz uma aula de teatro, você interage. É uma aula coletiva, não se faz teatro sozinho. Então você precisa interagir, precisa lidar com outros, né? E essa interação social é maravilhosa, né? Você conversa, você tem o apoio dos colegas, tem aquela interação. Quem é mais tímido, mais retraído, acaba se soltando, aprendendo a como se colocar também em público, né? E a se expressar, né? Expressividade é natural do ser humano. A gente nasce se expressando. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar. E o choro é uma expressão. É colocar pra fora algo que você tá sentindo. Então o teatro me ajudou muito a entender que eu poderia me expressar, a mostrar quem eu sou, a falar, a ser quem eu quisesse ser, né? Interpretando vários personagens. Então, esses benefícios do teatro são os que eu tento passar também para os alunos que estão no projeto. E aí, ouvir esses relatos realmente me emociona muito. Porque ver que o que eu fiz e o que eu senti agora também toca outras pessoas, né? Toca esses jovens que com certeza vão perpetuar isso para outros, né? Como ela mencionou. A visão que quem não fazia teatro lá na turma, no momento em que ela estava relatando, né? Tipo, é possível, né? Então, o despertar no outro, não sei se chegou outros alunos, mas na sala, quando eu olhava para ela fazendo essa narrativa, e eu olhava para os meninos, era tipo, é possível, né? Então... Chegou e alguns disseram assim, Rafa, eu queria muito estar no teatro, mas aí por alguma circunstância não pode estar, né? Às vezes o dia que não Sim. pode, ou enfim, alguma outra circunstância, já tem outra atividade, porque o colégio oferece várias atividades no contraturno, né? Então, aí Rafa, já tô no esporte e tal, não, por isso que eu não posso estar no teatro, que é no mesmo dia, mas que teria vontade. Então, só de falar isso de, olha, eu também queria estar, só não tô por causa disso, eu já fico feliz de saber que estão interessados, né? No projeto e que eles continuam. Né? Não, porque eu lembro que no começo do projeto lá na escola, os primeiros alunos, surpreendentemente, eram os mais retraídos em sala de aula. Os primeiros alunos de teatro, certa feita eu tava passando na sala e eu vi com o Rafinha, os meninos, e eu fiz, a galerinha que tá fazendo teatro, velho. Eram os meninos mais retraídos. E depois, né, dentro da sala mesmo, a gente viu o desenvolvimento desses meninos. Porque em uma sociedade que tá tão presa ao mundo digital, a pouca expressividade de si,
observar mais a expressividade do outro, mas pouca expressividade de si. Eu acho que é fundamental a gente, às vezes, libertar dessa amarra tecnológica do indivíduo estar só preocupado com o que o outro está produzindo e ele esquece de que ele é um ser produtor também, ele é um ser expressivo, ele é um ser ativo. Então, eu acho muito interessante essa pegada. Eu sempre fui um defensor da linha do teatro dentro da escola, porque quando eu entrei no Rosalvo, eu dava aula de História da Arte. Então, para mim, eu vi ali dentro das ferramentas da escola a possibilidade de ampliar. Então, eu sempre dizia na coordenação, a gente tem que ter aula de teatro, a gente tem que ter aula de música, saca? E hoje tudo isso é possível, tudo isso está dentro da escola. Então, ver essa evolução da instituição, que a gente entende como parte do nosso desenvolvimento também profissional, é de fundamental importância. E aí, para mim, quando eu olho para os meninos dentro da sala e eu vejo essas mudanças significativas, eu acho muito produtivo, ok? Então, já deixo aqui meus parabéns para você e pelo seu trabalho. Obrigado mesmo. Um detalhe assim que é importante, né, ressaltar é que ele não entrou como uma obrigatoriedade, o teatro, Exato. Né? Ele não faz parte da grade curricular obrigatória, não tem prova de teatro, eles não têm uma nota que eles precisam tirar, né? E esse detalhe é interessante porque quem está no grupo de teatro do colégio está porque realmente quer estar. E eles precisam ir no contraturno fazer as aulas, né? Então, não tem um retorno de nota para eles, né? Que eles precisem, eu vou porque eu quero ganhar uma nota. Então, não tem isso, eles vão porque realmente gostam de estar, e isso que é bacana, né, de ver que quem tá lá no grupo realmente está interessado. A gente já chegou a ter quase 50 alunos no grupo ao todo, né, e aí durante as aulas, alguns vão saindo, outros vão permanecendo, né, mas tem aqueles que estão desde o primeiro momento, né, e aí já foram pegando muita experiência. Esse trabalho coletivo que eu falei, que é muito interessante, né, e o que você mencionou, né, a questão da expressividade. Curiosamente, eu também sou muito tímido. O Rafa pessoal, é uma pessoa mais tímida. Uma prova disso é que, assim que eu cheguei no colégio, não sei se vocês vão se lembrar, vocês eram um dos primeiros que estavam lá na sala dos professores, eu cheguei, oi, tudo bem? E eu ficava sempre no meu cantinho lá, na sala dos professores, vocês conversando, né, interagindo, eu sempre mais lá no meu canto, observando. Às vezes parece até que eu não gostava, que eu não me entrosava com vocês, né? Mas é porque eu normalmente sou mais tímido, eu sou uma pessoa que fica mais na minha. Mas quando preciso fazer o meu trabalho, aí parece que a timidez sai. E o que me ajudou isso, a deixar essa timidez de lado e me expressar para estar na frente de uma sala de aula ou na frente de uma plateia, de um teatro, foi o teatro. Foi a expressividade de poder falar em público, né? E as técnicas que eu aprendi nas aulas. E é justamente isso que eu quero passar para os alunos. Por isso que esses alunos mais tímidos, mais retraídos, se sentem confortáveis no teatro, né? Eu sempre falo na primeira aula deles, né? No teatro. Aqui é um espaço livre de julgamentos. Então, se expresse. Não é permitido que ninguém aqui zombe, tire uma brincadeira com o outro pelo jeito de se expressar, pelo que vai falar. Aqui é um espaço aberto para que você realmente mostre quem você é, você se expresse. E aí eu acho que é esse que liberta, né? Que tira essa amarra, que a gente tem muitas amarras sociais, né? Muitos filtros que a gente coloca, né? Para estar na frente de outra pessoa. E lá no teatro não, aqui você é livre, então se expressa, que a gente vai usar justamente essa sua expressividade para lapidar e ver como é que é o trabalho do ator. E é isso que eu acredito que faz eles se sentirem tão confortáveis, né? No espaço do teatro e que tem, graças a Deus, reverberado nas aulas, né? Nos trabalhos que eles apresentam em sala e que a meta é que reverbere no futuro deles, né? Independente deles quererem seguir na área artística, né? Não é esse o meu objetivo, não é formar atores profissionais lá no projeto, né? Caso eles queiram, eles vão sair da escola e vão procurar um curso de teatro profissionalizante, mas é usar o que eles aprenderam nas aulas de teatro independente da área que eles escolham na vida, né? Independente da profissão que eles queiram ter, eles vão precisar se expressar, eles vão precisar interagir com outras pessoas, né? Se colocar. Então, eu acredito que é na formação mesmo de cidadãos mais participativos e conscientes. Trazendo as lideranças, né? Também. Porque eu presenciei de perto nesse primeiro bimestre com o Seminário de Humanas, quando foi proposto para que eles fizessem o julgamento de Lampião. E dentro da terceira série, foi muito bem encaminhado pelas pessoas que fazem teatro, né? Então, a Grazi passa texto, o Rafa
conserta é assim, não, o tom tá errado. Então, os outros meninos, não, hoje é dia de... Eu nem me tocava, nunca tinha parado pra pensar nisso. Hoje é o dia de gravar as falas. Eles, não, tem que falar desse jeito. A entonação, não, tá errado a entonação, você tem que falar desse jeito. E eles passando, e eu, cara, são termos técnicos, né, que pra mim, tinha momentos em que eu cedia as aulas para que ocorresse esses ensaios, e eu ficava só olhando e não precisava me colocar em nada, porque a liderança dos próprios, né? Porque nós temos alunos de teatro em todas as salas de ensino médio. Em todas as turmas. Né? Em todas as turmas tem pelo menos 1 ou 2 alunos. 2 alunos. E eles fizeram isso aí. E eu ficava, meu Deus, olha que massa. A gente cede a aula, né? Nem pra eles ensaiarem, pra gente ficar olhando e aprendendo e admirando. Não, mas foi basicamente isso. E ele, não, você tem que sentar assim. Não, você quando entrar, você entra... Eu, nossa, sabe assim... Eles já chegam com espíritos de diretores, né? E naquele dia, acho que foi o primeiro momento que eu tive com o pessoal do teatro, em que você trouxe o roteiro. Não, vamos fazer a leitura eu me senti na Globo. Vamos fazer a leitura do roteiro. A leitura do roteiro. Aí o tempo, né? E eu só aqui, né? Observando e eu achando tudo aquilo um máximo. Você tinha falado o seguinte, se eles quiserem seguirem essa área, se eles forem seguir essa área e tal. Nós temos relatos de que eles querem seguir a área e tal, mas nós temos uma mística de que a arte em Maceió ou a arte em Alagoas, você do interior de Alagoas e está trazendo tudo isso aí para que possa ser trabalhado em sala de aula, não é rentável. Né? E isso acaba frustrando muito os nossos adolescentes, porque eles sempre vão em busca, a gente já falou isso aqui em outros episódios, da estabilidade financeira. Eu vou fazer um curso para que esse curso me traga uma estabilidade financeira. E às vezes eles deixam de viver aquilo que eles gostam, daquilo que eles se identificam, para porque tem essa mística, né? De que aqui em Alagoas o teatro não funciona. Aqui em Alagoas, não vá ser... Alagoas não tem como ser... E nós vemos em grandes obras, isso seja em novela, porque é um grande e forte brasileiro, né? Hoje em dia o cinema, ele está despontando aí no cenário mundial, mas as novelas brasileiras, elas entram muito forte como os filmes para Hollywood. Né? A gente não pode deixar... Tiveram novelas aqui que traz um caráter político, né? Para a época, incrível, na qual a gente pode estar citando... com grandes atores alagoanos, né? Com participações, os cenários alagoanos, eles são tratados hoje em dia nas grandes novelas, né? Eu queria que você me falasse sobre isso, essa frustração que esses alunos têm, eu não quero, deixa para a segunda pista, depois eu vivo, pela essa ideia de que o teatro não é rentável. Por um lado, eu entendo muito essa fala, porque eu também já reproduzi essa fala. Eu também já ouvi muito essa fala, né? E, inclusive, foi uma das que me fez demorar tanto a entrar no teatro, né? Se eu não tivesse essa noção, eu já teria entrado antes. Mas tem essa resistência mesmo, né? E eu não gostaria aqui de romantizar a situação e falar, não, se você lutar, você consegue, né? Eu não gosto muito dessa fala, porque... sendo bem realista, tem as dificuldades, né? O cenário para a arte nordestina ainda é difícil, né? Se comparado com o Sudeste e com o Sul do país. Né? Então, tem a luta, assim, né? E muitos atores alagoanos, dos que eu conheço, né? Hoje, sobrevivem com a renda dupla. Então, eles fazem a arte deles, mas eles precisam fazer uma segunda renda para poder se sustentar. Então, não vou romantizar, dizer que não, é possível, faça, se jogue que vai dar tudo certo, né? Precisa estar bem lúcido do que está fazendo, né? E estar bem ciente do que pode acontecer. E dessa dificuldade que existe ainda, né? Na nossa região. Porém, ao mesmo tempo, né? É possível, sim, fazer arte e ter renda sobre arte. Mas aí precisa que você realmente estude, você abrace a causa e corra, né? E viva através disso, né? E aí eu conheço exemplos, né, de pessoas que usaram a sua arte para poder ser o seu ganha-pão, né, que é o que muitos querem. E eu poderia, de certa forma, ser um exemplo disso, porque direta ou indiretamente eu uso a arte no meu trabalho. E é isso que eu falo com os alunos, né? Eu posso ser artista na forma como eu executo o meu trabalho.
Então, por exemplo, eu estou dando aula de gramática de português, mas do nada eu começo a interpretar um personagem dando a minha aula de gramática. E aí prende a atenção dos alunos, porque do nada o professor está lá na tua frente interpretando, atuando, né? Brincando, fazendo um jogo de cênico. E prende a atenção dos alunos. Então, eu uso o que eu aprendi nos conhecimentos de teatro no meu trabalho, na minha profissão, né, de professor. E criei o projeto como uma forma de poder fazer a minha arte no meu trabalho, né? Fazer arte, trabalhar como ator na escola que eu trabalho, né? Então, sim, é possível. E que bom saber que tem alunos que também se interessam, né? Inclusive, essa aluna especificamente, né? Ela comentou que ela tem muito desejo de ser atriz, né? E de estudar. Eu falei, se joga, vai atrás, se informa primeiramente, né, de como é que é, e eu estou dando esse suporte para ela, e vai estudar. Aqui em Alagoas, né, aqui em Maceió, nós temos cursos de teatro, né, profissionalizantes, como o que eu fiz. Nós temos o teatro de licenciatura, na UFAL, e o teatro técnico, na ETA, né, que é o curso técnico. E para além desse, nós temos também uma escola de teatro musical aqui em Maceió, que já prepara o aluno, além do teatro, para a dança e para o canto. Para o teatro musical, que é bem mais complexo, né? E que eu trabalho também fazendo a produção, ajudando na produção. Então, tem as vias de você conseguir isso aqui mesmo na nossa região, né? E de trabalhar aqui com a arte que é nossa, né? E levar isso para o interior, né? Que é um dos meus objetivos também. Poder usar tudo isso que eu estou aprendendo e praticando aqui em Maceió, um dia retornar para o interior levando esse conhecimento, né? Então, é possível sim, né? Você citou aí, Catiúcia, a questão do cinema, né? Nós temos agora um exemplo perfeito, que foi o Agente Secreto, né? Sim. Esse último filme que tem atores nordestinos e alagoanos especificamente, né? Uma atriz alagoana que, inclusive, ontem na minha aula eu citei o exemplo dela. Uma atriz que eu assisti uma peça dela na época que eu estava na faculdade e ela participou também do filme, né? Então, podem sair grandes nomes daqui também. A gente precisa acreditar nisso, acreditar no que é nosso, né? Ter orgulho disso primeiramente e passar isso adiante, né? Para os demais. Tu despertou uma curiosidade agora em mim, porque tu falou aí do teatro musical e o teatro expressivo convencional, né? Vou colocar assim pela minha pouca sapiência na área, mas me diz aí qual é a diferença. Ah, legal. O teatro musical é como se fosse contar uma história com música. Então, a música ela não entra apenas como uma trilha sonora de fundo. A música ela faz parte da história. Então, eu preciso ouvir a letra da música porque eles vão cantar o que está acontecendo na narração, na narrativa da história. Então, é um gênero teatral específico, né? Que para quem gosta, né, desse gênero, é um prato cheio, porque você assiste um espetáculo de teatro musical, é de encher os olhos, assim, encanta muito, né? Porque o ator tá lá contando a história dele e do nada começa um número musical, entra um monte de atores que também são dançarinos e vão dançar e cantar para contar aquela história, né? É realmente um mundo mágico. E aí o que é legal do teatro, né, musical? Você precisa unir as artes, que primeiramente são isoladas, a música, a dança, o teatro, as artes visuais também. Unir cada peça dessa como se fosse um quebra-cabeça para montar o espetáculo no final, né? Então, é realmente um processo muito interessante. E nas minhas aulas, né, apesar de eu não dar aula especificamente de teatro musical, mas eu comento muito sobre isso, e eu consegui no projeto, ano passado, levar os alunos para assistir um espetáculo de teatro musical, que aconteceu no ano passado. Então, eles tiveram a experiência, nós juntamos uma caravana e fomos assistir a um espetáculo e os relatos deles são, assim, de emocionar, né? Que eles ficaram encantados. Professor, como é bonito ver, né? E aí, quando acabou o espetáculo, como eu estava trabalhando no espetáculo, eu tive a oportunidade de mostrar os bastidores para eles. Então, eles assistiram a apresentação, embarcaram na magia primeiro, e depois agora vamos quebrar a magia e ver os bastidores, ver como é que se produz tudo isso, né? Aí eu fui explicar para eles, mostrar a mesa de som, a mesa de iluminação, o espaço cenográfico por trás, né? A coxia. Então, eles conhecem realmente todo o universo, tanto por trás como na frente do teatro. E no caso, o ator, nesse sentido aí, ele precisa ter uma formação de canto, de dança, ou são técnicas que ele consegue aprender no desenvolvimento da peça? Isso é muito legal. O ator de teatro musical não necessariamente é um cantor, né? Porque ele não vive de cantar
Não é o trabalho dele, né? Ser cantor. Pode ser um cantor, mas não necessariamente. Mas ele precisa estudar técnicas vocais, né? Aplicadas ao canto. Então, nessa escola mesmo de teatro aqui em Maceió, eles têm aulas específicas de canto. Então, por exemplo, hoje nós vamos para a aula de teatro, de representação cênica, para ter uma aula com o professor de música. Então, ele vai dar aula de canto, de como é que você pode usar a sua voz. Você não precisa ser um cantor, mas saber como colocar a sua voz de uma forma, né, agradável, né, ao canto, para ele utilizar. Então, quem entende das técnicas vai perceber a diferença de um cantor, né, profissional, para um ator que canta. Essa é a diferença, né? Mas ele precisa conhecer as técnicas de canto, assim como as técnicas de dança também. Ele não vai ser necessariamente um dançarino, mas precisa conhecer sobre os ritmos, né? O básico ali da dança para poder dançar. Porque eu pergunto, porque eu assistindo... Acho que o teatro e o cinema musical também seguem uma mesma linha, né? E eu assistindo o filme, eu acho que do Hugh Jackman, que ele faz lá o personagem num circo e tal, e ele cantando, e eu fiquei assim meio que, puxa, eu não sabia que ele cantava dessa forma e tal, porque eu acostumado com ele na atuação de Wolverine, né? Então, de repente o cara tava lá cantando, se expressando de uma forma, com uma entonação correta, e eu, poxa, mas aí daí eu fiquei meio que na dúvida, disse, pô, será que ele sempre cantou ou são técnicas que são possíveis de aprender? Porque tem muita coisa na arte, às vezes, que isola algumas pessoas, que é o lance do dom. Você é artista, você tem dom para ser artista. E a gente sabe que você tem dom para ser um desenhista, você tem dom para ser um músico. E a gente sabe que são técnicas. Tem o lance do indivíduo, ele ter uma um certo desenvolvimento inicial já para aquela técnica. Uma predisposição, né? Exato. Mas a gente sabe que são técnicas. É possível aprender aquilo ali. E isso é um ponto importante para a gente desmistificar um pouquinho dentro da arte. Sim, com certeza. E quando os alunos chegam, alguns, né, na aula de teatro, eles vêm com esse receio. Professor, eu não gosto não de me expressar em público. Falei, que ótimo. Agora você vai aprender como. Eu não sei como me expressar. Agora você vai aprender, né? Que é justamente essa sua fala. Não precisa ele já chegar sabendo, né? Sabendo cantar, sabendo atuar. O curso vai mostrar para ele as técnicas de como ele consegue. Claro, se o aluno já tem a predisposição para aquilo, né? Uma habilidade natural, como alguns têm, ótimo, a gente usa essa habilidade a favor. Mas caso não tenha essa habilidade natural, a gente vai passando as técnicas para ele desenvolver. É o que acontece no teatro musical, por exemplo, né? A maioria dos atores, eles chegam só sendo atores. E aí vão aprender as técnicas de música e as técnicas de dança para unir, né, no teatro musical. E é o que, na verdade, hoje em dia o mercado pede. O mercado pede atores multiartistas, né, que saibam não apenas atuar, mas que consigam dançar, que consigam cantar, que consigam fazer alguma outra atividade que também seja artística, né, para usar a favor dos seus personagens. Então, é incentivado até profissionalmente que o ator ele saiba fazer um pouco de tudo, que ele aumente o seu repertório, né, de práticas artísticas. E é o que acontece no filme, né, que você assistiu, que é o Rei do Show, né? Isso. Que foi justamente o musical que os alunos foram assistir. A escola montou ano passado o musical do Rei do Show e eles foram assistir. Aí o musical do Rei do Show, curiosamente, fala justamente sobre usar as habilidades, o que nós somos a favor, né, da arte e expor isso, né? E aí você tem lá uma representação num circo, né, contando a história do circo, em que tem vários artistas só sendo quem eles são e usando as suas habilidades, né? E aí fala muito sobre essa questão de identidade, né? De valores, de empatia, de saber que, olha, o outro também precisa ser visto, né? Então, tem o meu momento de estar no palco, mas tem um momento de aplaudir o colega que está lá também se apresentando. E aí eles foram assistir justamente esse musical. Então, foi muito interessante a experiência. O despertar dos meninos, eu acredito, que é mediante essa sua última frase aí é perfeita. É a formação da identidade. É eu entender de onde eu vim, é eu entender de onde eu estou, porque hoje em dia, dentro de um cenário nacional, acredito que não é mais permitido a ideia de convidar um ator sudestino para atuar como nordestina. Eu tenho grandes atores nordestinos.
Tava vendo recentemente acho que é Cangaço Novo, Sim, né? Onde todo o elenco é nordestino. E eu achei isso muito bacana, porque não tinha sotaque. Sabe aquela coisa pesada do sotaque sudestino que a gente olha e fala, meu Coisa Deus, forçada, oxe, né? A gente não fala assim. Menina do céu, pelo amor de Deus, como é que se conversa desse jeito, hein? Como é que a pessoa assiste uma novela dessa, pelo amor de Deus? Aí se coloca dentro desse cenário, né? Para que essas pessoas na qual estão iniciando no processo da arte ou do teatro na nossa instituição, digam assim, não, olha, esse cara aqui é daqui e aconteceu, né? Não sei se você provavelmente já viu quando nós viajamos com a escola para aulas de campo, por exemplo, quando nós vamos para Piranhas, que o ator ele sobe no ônibus, né? Trajado como os cangaceiros e tal, e até então os meninos acham que é só um guia. Uhum. Né? Então ele começa aí, fala a poesia, aí fala a música e traz um contexto histórico dentro daquela... E eles ficam impactados. Né? E quando ele se apresenta, não, eu sou ator. Eu também sou ator. Né? Aí ele vai fazer a narrativa dele, colocando todo o currículo. Não, eu participei da novela tal, eu fiz tal, não. Aí eu, caramba, que bacana. É verdade. Gera aproximação, né? Gera identificação, Isso. né? Identidade gera identificação. Você vê um ator que está representando algo que é da sua realidade, né? Você se identifica e se sente tocado com aquilo, né? Aí te aproxima mais da arte, né? Que foi justamente a sua experiência, né? A gente assiste algo que é forçado, não toca, né? Porque você percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Então as produções realmente estão priorizando, não é que é proibido, Sim. mas estão priorizando atores locais para representar cenas locais, né? Então vamos gravar no Nordeste, vamos usar atores nordestinos, né, para falar. Inclusive eu falo isso com eles nas apresentações. Nós vamos agora, inclusive, no Arraiá, representar algumas cenas do Alto da Compadecida, né? Que é um clássico, uma das grandes obras literárias, primeiramente, né? E também cinematográficas. E eu falei, não precisam forçar sotaque, porque eles foram assistir o filme, né? Aí assistiram o filme e viram aquele sotaque lá carregado dos atores e dos personagens. Ô, professor, a gente precisa falar desse jeito? Eu falei, não precisa forçar. Falem do jeito que vocês falam no dia a dia. Porque nós já somos nordestinos. É isso. Então só falem, só sejam vocês. Nós não estamos retratando uma obra que se passa aqui no Nordeste. Então falem, né, do jeito que vocês falam. Claro, vai colocar a voz, vai fazer a imposição vocal, né? Porque nós temos que gravar as falas, né? Para depois editar e tudo mais. Mas sejam vocês mesmos, que aí vai bater identificação com o público, né? É muito engraçado isso, né? Da identificação. Aí eu lembrei, sabe, da Maria do Carro. Na novela... enfim, esqueci que ela retratava uma nordestina que cresceu no Sudeste e que era muito carregada. E era a sátira para os programas de humor da época do Cacete Planeta, né? Que eles carregavam muito esse sotaque. E olha, baseado em estereótipos, na maioria das vezes. Né? E como você disse agora, né? Olha como os meninos... Não, a gente vai ter que falar nordestino. Não, meu, você você Fale só como é. você fala. Justamente, só seja que você vai dar. Rafinha, a gente queria te agradecer por esse bate-papo incrível. Nossa, eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom poder falar, né, sobre o que a gente faz, né? A gente divulgar o nosso trabalho também, claro, né? Divulgar a minha arte e falar sobre como a importância, né, de algo que para mim fez tão bem e que pode fazer bem para outras pessoas e que de fato está fazendo, né? Então a minha expectativa é que o projeto continue, né? E que mais alunos possam se sentir tocados e movidos a participar, né? E que ele se expanda, né? Que venham outras possibilidades aí à frente nas minhas ideias, que eu já estou aqui pensando. Como é que ele faz para se inscrever no projeto? Pronto, dias. É só me procurar no colégio, né, para saber direitinho as informações e aparecer nos horários das aulas. As aulas acontecem sempre no contraturno. Então, os alunos que estudam de manhã fazem aula de teatro à tarde. É dia de quinta-feira, a partir de 1h30 da tarde. E os alunos que estudam à tarde fazem a aula de teatro pela manhã, no caso, na sexta-feira, a partir de 10h40. Então, é encaixadinho ali no meu horário também, né, das minhas aulas regulares de português e de arte. Tem ali a aula do projeto de teatro que dura em torno de 1h30, 2 horas de aula aproximadamente, que é o tempo bom para eles conseguirem, né, se envolver na aula.
Gustavo, que momento bacana. Fantástico, fantástico. Mais um episódio mostrando aí a relevância e a importância do trabalho que o Rosalvo vem fazendo como instituição de ensino, levando conhecimento pedagógico e preparando os nossos alunos para o Enem e para a vida. Perfeito. Esse é o papel mais importante da instituição. Então, minha amiga Catiúcia, uma honra estar com você. Rafinha, Igualmente. prazer, meu querido. Muito obrigado, mestre. Você faz um trabalho excepcional. Mais uma vez, parabéns. E muito gratificante ver o resultado do seu trabalho dentro da sala de aula com os nossos alunos, porque repercute em todas as áreas do conhecimento, certo? Então é isso, pessoal. Fim de mais um episódio. Quer ficar esperto nos próximos? Então, fica atento nas redes sociais do Colégio Rosalvo. E quer estar preparado para o Enem e para o futuro? Vem fazer parte dessa equipe. Gente, não esqueçam, tá? Para que vocês acompanhem todos os episódios, o link do nosso canal está na bio do Instagram da escola. Segue lá, gente, para que você não perca nada, nenhuma informação. Quer ser diferente, quer estudar bacana? Vem ficar com a gente aqui no Rosalva.